Nosso assunto é patrimônio histórico e nós estamos no Centro Histórico de Januária, aqui ó, Rua Visconde de Ouro Preto, ou conhecido como Rua da Cultura. Mas é importante a gente frisar aqui a importância de conservar, da realização de ações. E nessa realização de ações, nessa conservação, Januária pontua, Januária ganha com o ICMS solidário. Eu vou conversar com Pedro Xavier, ele é coordenador de cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, falar um pouquinho dessa questão do ICMS, né? Desse recurso, dessa oportunidade de melhorar tudo isso aqui. Então, o ICMS Patrimônio Cultural, ele é um programa de incentivo do Estado de preservação ao patrimônio histórico e cultural. Como eu disse, ele é promovido pelo Estado e faz com que os municípios desenvolvam e se adequem à questão de políticas públicas exclusivas ao patrimônio histórico e cultural da cidade. A gente trabalha tanto com o patrimônio material, que são os casarios, os monumentos históricos, quanto o imaterial, que são as tradições, as manifestações culturais que temos bastante aqui. O ser barranqueiro é algo muito importante para nós. Até um pouco tempo atrás, nós tínhamos o Januária, né, que tinha uma pontuação mínima, né, e a chegada de recursos não era o suficiente para dar uma revitalizada nesse espaço, mas parece que agora tem boas notícias. Sim, com o nosso trabalho que está sendo feito, a gestão e a prefeitura vem colaborando muito para que a gente venha fazendo de fato um trabalho bem estruturado. Eu acho que o nosso secretário ele vai poder identificar muito mais brandamente toda essa situação. Pedro, muito obrigado. Eu vou conversar com o Aurélio, está aqui. Aurélio, quando se fala de ICMS cultural, fala também, falei há pouco de ações, mas fala também da chegada de novos recursos. E quando se fala de recursos, onde eles serão empregados, já que é um recurso público? Sim, bem lembrado, Pablo. A questão do patrimônio histórico era algo que a gente sempre fala. Tudo se começa com planejamento e com organização. Januária, historicamente, tinha uma pontuação mínima de 5,8 pontos em virtude dos seus 3 patrimônios históricos municipais, a rua que nos encontramos, a Visconde de Ouro Preto, a Casa da Memória e a Rua Cônego Marinho. Todos são patrimônios municipais. Temos um patrimônio histórico tombado a nível estadual, que é a Igreja do Rosário, e as folias que já são também tombadas pelo Estado, os reisados, congados, capoeira e tudo mais. Isso nos proporcionava uma pontuação mínima. O município receberá esse ano de 2022 em torno de quase R$90 mil, que ainda é um valor mínimo diante do que poderíamos atingir. Porém, o ICMS ele funciona de que forma? No nosso caso, a pontuação que eu vou passar agora, com o trabalho realizado em 2021, geramos os relatórios, as comprovações ao Estado, pontuamos em 2022 e iremos receber em 2023. E tivemos a grata satisfação, através do trabalho do Pedro, da equipe do turismo e da consultoria que foi contratada já com recursos desse fundo. Saiu semana passada a pontuação de Januária e, como eu disse, foi uma grata surpresa. Até porque nós atingimos de 5,8 pontos, nós pulamos para 15,6 pontos. Uma curiosidade, nós tivemos uma pontuação até maior que Montes Claros, para você ter ideia. Então, para 2023, o município irá receber do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico R$320 mil. Ou seja, já é um aporte, não ainda o ideal, mas um aporte significante para que possamos dar início às ações de revitalização do nosso centro histórico. Muitas das vezes as pessoas ficam falando do centro histórico de outras cidades, mas se esquecem que Januária tem um dos principais centros históricos do norte de Minas. Toda essa área da beira do rio, as ruas, o casario, os prédios históricos que nós temos, todos já estão em fase de inventariado. Dentro do nosso plano municipal de tombamento, para esse ano estamos tombando 8 imóveis no Brejo do Amparo. Para o ano que vem já teremos o tombamento do primeiro patrimônio imaterial, já iniciamos o trabalho e será as Cavalhadas do Brejo do Amparo, nosso primeiro patrimônio histórico imaterial. E esse recurso ele vem a somar para que a gente consiga desenvolver ações, pontuar novamente e aumentar a pontuação. É uma roda que não para. É planejamento, né? Isso é resultado de planejamento, de ações de execução, né? Não basta só planejar, mas executar.
E a secretaria já tem uma visão do que vai ser revitalizado, esse ano ainda podemos ver alguma coisa diferente nesse patrimônio histórico, nesse centro histórico de Januário? Sim, com certeza. Os recursos advindos do ano de 2021 e do ano de 2022, que vai somar uma importância em torno de R$150 mil, uma parte, como eu disse, nós contratamos uma assessoria e consultoria para nos capacitar, para que a gente pudesse atingir essa pontuação, e já temos um recurso separado em torno de R$110, R$115 mil, que será empregado nessa rua. Na próxima semana já se inicia o trabalho de topografia da rua. Haverá uma revitalização completa do calçamento, pois é um patrimônio histórico tombado. Vamos revitalizar a retirada manual das pedras, reassentar, nivelar novamente, recolocá-las manualmente. Vamos revitalizar, reformar todas as calçadas dessa rua e vamos pintar todas as fachadas da rua Visconde de Ouro Preto. Na mesma obra de revitalização, já entrará a obra de reforma da Praça Benjamin Constant no final dessa rua. E ao final, a mudança oficial do nome para Rua da Cultura. Então, o recurso do patrimônio histórico será todo empregado nos grupos tradicionais, nos grupos culturais, que uma parte desse recurso também será destinada ao fardamento dos reisados com gados, dos reis de bois, das lavadeiras, do São Gonçalo, que nós temos N grupos na cidade. Mas como foco estrutural, vamos iniciar pela Visconde de Ouro Preto e Praça Benjamin Constant. Nesse semestre, queremos ainda, o nosso objetivo é entregar essa obra já no aniversário da cidade. Primeiro semestre do ano que vem, a rua Cônego Marinho e Barão do Rio Branco, e aquela área da Praça 11 que houve o Festival de Cinema, que é o que a gente chama de corredores culturais. Um espaço para que receba o nosso turista, para que a gente pense na preservação desse patrimônio e, lógico, um trabalho direto com os proprietários desses casarões, porque na maioria deles são propriedades particulares. Então tem que haver uma integração Poder Público, Ministério Público e os proprietários, para que a gente os estimule e os fomente a preservar esse casario. Então todo o recurso do Fundo de Patrimônio Histórico será empregado no nosso patrimônio histórico, criando esses corredores culturais e, por consequência, pontuando, vindo mais dinheiro, é o que você falou no início, planejamento e organização. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu fecho com essa frase aqui, ó, observer é o que nós queremos ver na Rua da Cultura, em Januário, no nosso patrimônio.